Depois eu começo a falar. Então, e aí? Gostaram da surpresa da BogoBox? Confesso que nem eu tava esperando essa surpresa, gente. Ó, a BogoBox voltou e voltou com tudo. E vocês já sabem, né? É para movimentar cada vez mais, para a gente compartilhar, para a gente compartilhar só com todo mundo, porque isso com certeza vai ajudar muito no fechamento. Então, para quem aí estava esperando uma promoção, né? Sempre tem aquela galera que está esperando aí uma promoção, um milagre do fim do mês, o milagre está aí. E aí, é aquilo que eu sempre falo, a do Terra está fazendo a parte dela. E aí, você está fazendo a sua? Porque aí chega lá no dia 30, ah, poxa, não consegui o resultado que eu queria, nossa, fiquei muito longe do resultado que eu queria. Pois é, mas você fez o que precisava ser feito? A ajudinha e o up, né? A gente está tendo e está tendo com estilo. Nada mais, nada menos do que uma Bogo Box para dar aquela alavancada e para a gente movimentar cada vez mais a nossa rede, né? E compartilhar isso com os nossos clientes. Ó, já teve cadastro aí, né, Sandra? Parabéns. Já teve. Quem é que já vendeu o BogoBox hoje e já cadastrou com o BogoBox? Bota aí no chat. Larissa, Sandrão, bota aí que eu quero ver. Como é que foi o movimento da BogoBox hoje? Aqui também já vendi, já cadastrei. Sensacional. E é isso aí. Esse é o movimento, galera. É compartilhar. E compartilhar, não, obviamente, só promoções, né? Mas compartilhar os nossos óleos essenciais, o nosso estilo de vida, porque é isso que a gente compartilha, o nosso estilo de vida com todas as pessoas, porque todas as pessoas precisam. Todas as pessoas precisam. E a gente tem um mercado enorme para trabalhar. Menos de 1% da população brasileira usa os óleos essenciais da doTERRA. Vocês sabem o que é isso? Menos de 1% da população brasileira usam os óleos essenciais da doTERRA. Ou seja, para quem acha que doTERRA já está estagnada, que doTERRA já muita gente já conhece doTERRA, vou te dar uma boa notícia hoje. Meu amor, acelera, porque a gente está no melhor momento de crescimento dentro desse negócio. Muita gente não usa óleos essenciais, muita gente não sabe o que são os óleos essenciais, por isso que a gente tem que intensificar o nosso trabalho, o nosso movimento para que a nossa mensagem, para que o nosso estilo de vida chegue aí em todas as casas desse Brasilzão, certo? Então, sem mais delongas, mandaram um linkzinho aí dessa reunião para todo mundo. Vamos começar aqui. Então, como vocês bem sabem, hoje nós teremos um painel, né? O painel Inspiração. E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai ouvir histórias de líderes, histórias reais, de líderes que deram aí passos importantes do nosso plano de carreira, conquistaram novos rankings e mais do que isso, gente, a gente sabe que todo processo de crescimento tem muita superação de medos, superação de desafios, superação de limites, né? O processo ele nos leva a isso. E hoje a gente vai escutar aí um pouquinho de cada um dos nossos líderes convidados aqui, como que foi esse processo. Então, esse painel é sobre inspiração, de fato, para você se inspirar cada vez mais, mas também é sobre ação. Porque muita gente me pergunta assim, Bárbara, mas qual é o jeito certo de fazer do Terra? Qual que é o melhor jeito? Qual que é a melhor forma de se fazer o negócio? E vocês vão ver hoje na prática que não existe um jeito certo, que não existe um jeito único. Cada pessoa tem a sua maneira de fazer o negócio e aí vocês vão o quê? Usar isso para se inspirar e vocês vão pegar aquilo que lhe convém. Poxa, achei legal essa ideia, achei legal essa maneira como tal líder faz e vou aderir ao meu negócio. Então, o objetivo hoje é para que vocês realmente se inspirem com histórias reais de pessoas que estão fazendo um trabalho incrível, um trabalho magnífico e estão crescendo dentro do nosso plano de negócio, né? Do nosso negócio. Então, gente, eu vou pedir para que vocês abrem o coração, peguem papel, caneta, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com muitos insights poderosos para aplicar na jornada de vocês, inclusive ainda hoje, certo? Então, vocês vão sair daqui dessa reunião muito inspirados para colocar ação ainda hoje. Então, vamos lá. Já de antemão, eu quero aproveitar aqui o momento e parabenizar todos os líderes
Não somente esses, lógico, que foram convidados para estar aqui hoje, mas quero parabenizar todos os líderes que avançaram o ranking no mês passado, no mês de junho, né? Que estão fazendo um trabalho incrível. São muitos. E parabéns para cada um de vocês, parabéns pelo movimento lindo, parabéns pela, pelo compartilhar, pela forma como vocês estão fazendo, pela determinação, pela disciplina. Então, gente, parabéns, parabéns. Estamos muito felizes com tudo que vem acontecendo e por cada conquista de vocês, certo? E hoje eu estou aqui com 5 líderes. Hoje a gente vai fazer esse painel com 5 líderes incríveis que, como eu falei para vocês, eles tiveram um crescimento muito importante no mês de junho, certo? Então eles avançaram aí novos rankings e a gente vai descobrir, o que eles têm para contar para a gente, como que eles fizeram isso. A gente vai descobrir quais os segredos que levaram eles a conquistar esses novos rankings, tá? A alcançarem essas metas. Então vamos lá. Eu vou começar, como a gente combinou hoje, hein, gente? Pelo celular. Tudo combinado. Brincadeira, gente, a gente não combinou nada. Ó, vou começar aqui pela Marina, líder Marina. Marina é do interior de São Paulo. Gente, a Marina tem 2 outros trabalhos e ainda empreende com do Terra. Marina, parabéns, parabéns. A Marina alcançou o nível de Premier no mês passado. E Marina, fica super à vontade. Primeiramente, eu quero que você conte um pouquinho, compartilhe um pouquinho conosco como que a sua história. Primeiro a sua história com o Doterra, que depois eu vou te fazer uma outra pergunta. Oi, gente, boa noite a todos. É um prazer e um desafio estar aqui contando um pouquinho para vocês da minha trajetória em Doterra. Então, há um pouco mais aí de 2 anos, né, eu conheci Doterra porque eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade do pânico e não reconhecia isso, né? Fiquei brigando ali com os médicos, inclusive, que não aceitava. Porém, depois de 6 meses ali de espera e já com crise de ansiedade muito forte, afetando já a saúde física, procurei ali médicos, né? Onde até os médicos, então, foi através dos médicos e de algumas amigas que eu conheci a Idoterra, né? Então, já tinha ouvido falar em Idoterra antes desse período que eu fiquei doente, né? Com crise de ansiedade, através da Jéssica Pensleve e da Deda, né? Então, tive ali aquele momento, mas não entendia muito bem do negócio, enfim, não fez sentido para mim naquele momento. E depois, como, né, precisando de uma ajuda, de um recurso, eu não queria, nunca gostei de fazer uso de medicações, passei a dar um voto de confiança, que confesso para vocês que na minha cabeça, quando os médicos e as minhas amigas falaram, eu falava, um cheirinho vai me ajudar. Enfim, dei o voto de confiança, adquiri ali aquele kit apresentação com lavanda, que é a minha queridinha, peppermint, o lemon. E, para minha surpresa, eu, né, tive resultados incríveis, logo, inclusive, na primeira noite, eu já não dormia mais, devido à crise de ansiedade do pânico. Então, foi através de algo ruim que eu passei, que eu tive que enfrentar, que eu conheci os óleos essenciais, né? Então, me apaixonei logo de início, assim, foi surreal. Sou apaixonada pelos produtos e desde então eu sou produto do produto. Eu uso os óleos essenciais todos os dias. Eu faço meu tratamento até hoje de crise de ansiedade com os óleos essenciais. Não tenho mais crises, né? Porque faço direitinho ali o protocolo. E aí eu lembrei da Deda novamente, falei para ela, Deda, eu quero me cadastrar como cliente preferencial e usar os óleos essenciais aí para me ajudar. E a Deda super cuidou de mim realmente como uma consultora, me apoiou, me ajudou muito nesse período difícil e me apaixonei desde então pelos óleos essenciais. Foi algo assim muito incrível. E aí eu comecei, gente, já a divulgar, né? A gente já começa a falar para as pessoas, para a família, para amigos, para as pessoas que também enfrentam, né? Depressão, crise de ansiedade e outros problemas mais. E eu comecei a acompanhar os sites da Doterra, enfim, comecei a me apaixonar ali pelos óleos essenciais, pelos produtos cada vez mais.
e a Deda ali me acompanhando como cliente. Até que ela virou para mim e falou assim: Má, você nunca pensou, né, em ser consultora? E abriu ali a chamada para mim. Eu confesso que eu, né, não entendi muito bem, fiquei com aquele medo, com aquele receio. E aí, por fim, aceitei, né, ser consultora de bem-estar da Doterra. Então, hoje sou apaixonada não só pelos produtos, mas pelo modelo de negócio, não fazia ideia de como funcionava, mas aprendi muito, né? Estou aprendendo muito nesse modelo de negócio e com os óleos essenciais que, de fato, me ajudou a sair de um momento muito difícil, muito difícil. E desde então, né, tenho me desenvolvido muito, né, falar em público, aparecer no Instagram. É muito gostoso poder compartilhar, fazer os movimentos. Então, assim, a minha história com o doTERRA, eu entrei ali, né, pelos produtos, não fazia ideia do modelo de negócio, mas me apaixonei muito, muito mesmo pelo, não só pelo produto, mas pelo modelo de negócio, onde os consultores acima aí realmente segurou a minha mão e fui me desenvolvendo aos poucos, né? Tentando entender como funcionava, mas é aquilo que os líderes acima, todos os treinamentos que a gente tem, não tem segredo, né? É no simples ali que a gente vai se desenvolvendo. Confesso que quando eu comecei, eu pensava em fazer algo grande, né? Extraordinário. Eu ainda vou fazer, né, um evento grande para as pessoas, para apresentar a doTERRA, mas é no simples, é no gota na mão, que a gente vai compartilhando, também tendo empatia pelas pessoas, ouvindo a dor delas e compartilhando mesmo ali os óleos essenciais, os produtos. E quando a gente faz isso, né, de coração, as coisas vão crescendo, vai ficando algo que transborda, não só na gente, mas as pessoas que estão à nossa volta, os familiares, os amigos. E é um trabalho assim que eu falei que agora eu me encontrei, né? Com 30 e poucos anos, eu encontrei o que eu quero fazer, né, pro resto da vida. Sou apaixonada mesmo por esse modelo de negócio. E quero cada vez mais crescer e compartilhar, né, com as meninas também, que aos poucos a gente foi se desenvolvendo e foi alcançando mais pessoas, pessoas que também querem mudar de vida, também trabalhar como consultores de bem-estar. E aí a gente passa não só a compartilhar dos olhos, mas também do modelo de negócio e vai acompanhando não só o meu crescimento, mas o crescimento das meninas ali abaixo. Então, eu sou muito grata do Terra, a Deda, Reinaldo, né, que são os meus uplines, não só eles, mas todos, Mariana, enfim, se eu for citar nomes aqui, a lista é grande, né? A lista é grande. Eu sou muito grata mesmo por, né, ter a oportunidade de ter conhecido o Terra, acredito que foi no momento certo para mim. E estou muito feliz, né? Hoje estou Premier, aí como a Bárbara falou. Foi uma conquista que a gente batalhou muito juntas como equipe. Acho que realmente o do Terra ninguém faz sozinha, é uma equipe, mas que é muito gratificante. É algo assim que não tem como explicar em palavras quando a gente está ali com a equipe, se esforçando, trabalhando e ver não só o meu crescimento, né, olhar ali para o escritório, mas as meninas que estão comigo, das clientes. Então é uma alegria em conjunto. É muito bom. Eu acho que é assim. Sensacional, Marina. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você tem dois outros trabalhos. Uma das grandes objeções no nosso negócio é aquela coisa: ah, eu não vou fazer um negócio porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho, eu tenho a minha profissão. Conta um pouquinho para a gente como que você faz para conciliar empreender com doTERRA, alcançou aí o nível de Premier e tendo esses dois outros trabalhos. Como que você faz? Bárbara, é aquilo que a gente escuta nos treinamentos, né? Eu gosto muito, não só dos seus treinamentos, mas é fazer o que precisa ser feito. Então, eu gosto muito de. Eu tenho meus outros trabalhos, então ter uma agenda, não tem como não ter uma agenda. Inclusive, o Terra está me ajudando muito nesse sentido, porque eu era, assim, bem perdida na agenda, não sabia o que fazer. Então, eu coloco ali na agenda e aquele momento que eu coloquei para fazer do Terra. Eu gosto de preparar minha agenda já no domingo, então eu tenho uma visão do que eu irei fazer, lógico, às vezes sai da, né, da rotina ali da agenda, mas eu gosto de saber o que eu vou fazer durante a semana. Então eu gosto de marcar os movimentos,
Eu gosto de já deixar um dia, nem que for uma hora, meia hora na semana para falar com os clientes já inscritos ou que não inscritos. Então eu vou sempre separando, porque realmente a minha agenda é bem corrida, né? Nesses outros dois trabalhos. Eu quase não tenho tempo quando eu estou nesses outros trabalhos de olhar o celular. Então eu gosto muito de estar alinhadinha certinho. E dá certo, né, gente? Olha, porque eu nem assim, hoje olhando para a Marina de antes de Doterra, gente, é algo assim surreal, como a gente se desenvolve mesmo, né, como pessoa, como a gente vai aprendendo, como o uso dos óleos essenciais também ajuda a gente nesse sentido, né? Então, tem que ter agenda, tem que fazer o que tem que ser feito, né? No meu outro trabalho, então eu tenho ali um compromisso, eu tenho que fazer. Então, mesmo hoje, às vezes eu não estou muito legal, assim. Aí o que que eu faço? Eu não vou pro presencial. Eu amo presencial, o olho no olho. Eu vou pelo WhatsApp, né? Então eu mando uma mensagem pro cliente e eu não deixo transparecer que às vezes eu não estou muito legal. Então eu faço o meu movimento de forma estratégica. Se eu não consigo no presencial, eu faço no WhatsApp, eu vou pro Instagram, mas eu faço, tem que fazer, tem que estar em movimento. Acho que para mim é o que funciona. Tá sempre cumprindo com o que eu coloquei para mim mesma ali. É o meu negócio, então é um compromisso comigo mesmo. Sensacional, Marina. Então, organização com a organização com a agenda, né? Que é um dos itens que vai ajudar a organizar as tarefas importantes para desenvolver o negócio. É manter a disciplina e a constância que, olha aí o resultado. Eu sempre gosto, gente, de lembrar que, assim, muitas vezes, em alguns momentos, são desafiadores, né? Aqui nós somos pessoas reais, somos pessoas normais que desenvolvem esse negócio, pessoas normais. Eu gosto de falar essa palavra porque tem pessoas que acham que a gente é, às vezes, um ser de outro mundo e não, somos pessoas normais, todos iguais. O que difere aqui a gente é o tempo de negócio. Uns estão fazendo mais tempo, outros menos tempo, enfim. Essa é a única diferença, certo? Então, somos pessoas normais que desenvolvem o negócio. Então, a organização, a disciplina nos mostram que é possível. Eu sempre, principalmente, né? Às vezes está difícil, ou a gente está conversando com uma pessoa que vem com essa objeção. Eu sempre falo assim: existem pessoas em condições muito piores do que a minha, do que a sua, que estão fazendo, que estão dando jeito e estão crescendo e que está dando certo. Então, meu amor, pare com desculpa, não. Qual é a historinha que você vai contar para si mesmo? Né? É parar com isso. Se tem gente em condições piores que a tua, fazendo, crescendo e tá dando certo, você consegue. Então, Marina, parabéns. E só para a gente finalizar, eu quero saber, eu não, né? Todos nós queremos saber, para te citar uma ação que você, eu sei que quando a gente, né, bate um ranking, quando a gente alcança um ranking, não é somente uma ação que a gente fez que nos levou para esse resultado. Mas eu quero que você compartilhe aqui conosco uma ação que você acha assim que foi fundamental, que foi crucial para você chegar nesse novo ranking de Premier. Olha, eu resumiria em ter metas logo no início do mês. Ter metas é muito importante e movimento. Eu acho que é ter metas ali e movimento, porque o não, né? A gente já sabe, a gente tá cansado de ouvir aqui que a gente vai escutar muitos nãos. Mas é o sim que a gente busca. E o sim a gente vai ouvir ele de alguma forma estando em movimento. Seja com cliente já cadastrado, seja com clientes novos, ou seja com cliente que nunca ouviu falar de Doterra, né? Então, se ele nunca ouviu falar de Doterra, de repente você vai ali conseguir conversar com ele, atender a dor dele e já vender um óleo, vender um colágeno. E aí ele vai conhecer o produto. Eu tenho vários relatos de clientes que depois que experimentou, né, a gente sabe quão importante é ali o gota na mão, que se apaixonou por Doterra. E às vezes um ano depois que se inscreveu como cliente preferencial. Então é plantar. Eu resumo meta e movimento, assim, e estou aprendendo muito esse mês também. Estar em movimento faz toda a diferença. É isso. Sensacional, minha amiga. Mais uma vez, parabéns por essa conquista. Continue compartilhando, continue no movimento, que eu tenho certeza que o Premiere é só mais um passo, só mais um degrau de muitos outros que virão, que você vai alcançar dentro do nosso plano de carreira. Obrigada, Marina, pela tua participação. Mais uma vez, parabéns por todo o trabalho lindo que você vem desenvolvendo. E Eu que pessoal, agradeço. olha só. Enquanto a Marina falava, eu fui anotando algumas coisas e me chamou uma atenção
aí chamou atenção uma questão ali que ela falou. Ela começou como cliente preferencial e ela comprou um kit apresentação. Prestaram atenção nisso que ela falou? Essa sala aqui é só de consultores de bem-estar, tá? Vou falar bem a real. Muitas vezes você deixa de lado aquele cliente preferencial que comprou só um olhinho e que comprou só aquele kitzinho de apresentação e que você acha que a pessoa nem vai usar e nem não vai dar em nada. Essa é a verdade. Vamos falar o português, né? Então, olha só, Marina começou com kit apresentação, como cliente preferencial e hoje é uma líder Premier. Olha, de repente, quantas líderes Premieres, Silvers, Golds que você está deixando de ter na sua equipe por falta de acompanhamento. Imagine se a líder dela, a Deda, não tivesse acompanhado, inclusive parabéns, Deda, pelo grande trabalho que você está desenvolvendo, se a líder dela não tivesse acompanhado, se não tivesse, né, Marina, e aí, usou os olhos, Marina, quem sabe, tu teve um resultado tão incrível com os olhos, você já pensou em desenvolver um negócio? Então, olha o quão importante, quanto nós, consultores de bem-estar, a gente acompanhar todos da nossa rede. Sendo cliente preferencial, pessoas que já vêm direto para o negócio, comprou um kit, comprou um óleo, não importa, o acompanhamento é a chave de sucesso do nosso negócio. Então, ó, me chamou muito a atenção isso, que muitas vezes a gente despreza pessoas, né? Despreza, no caso, que não dá tanta atenção, a devida atenção que deveriam receber, porque a pessoa comprou só um olhinho, ou porque comprou aquele kit de apresentação e que a gente acha muitas vezes que não vai para frente. Então, ó, preste atenção, vamos rever os conceitos, acompanhar todo mundo, porque essa pessoa ela pode ser uma grande líder da tua equipe. Então, ficou esse insight aí poderoso de você reforçar o acompanhamento, ter metas, organização, disciplina, ter agenda, que tudo que deu certo aqui para a Marina. E vamos continuar aqui o nosso painel. Agora eu vou chamar um casal, a Inara e o Beto. Eles são de Piedade, São Paulo. A Inara é terapeuta, ela é assessora, o Beto é policial militar. Então, olha só, gente. Vocês estão vendo aqui que as pessoas têm milhares de afazeres, né? E aí é possível. E eles também chegaram ao nível de Premier no mês passado. Então, meus amigos, parabéns pelo movimento, pelo trabalho incrível que vocês estão desenvolvendo, pelas vidas impactadas através da decisão de vocês. E eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho, brevemente, a história de vocês. Depois eu já vou fazer também uma outra pergunta. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu vou começar aqui. A minha experiência com a do Terra, com óleo essencial, na verdade, eu era muito cético com todo esse tipo de terapias, inclusive com a que nada trabalha. E os óleos. Eu tinha uma dor de garganta muito constante no ano, e era muito forte. Eu tinha que tomar bezetacil e dexametasona 4 vezes no ano para poder desinflamar minha garganta. Aí eu conheci a Inara. Aí ela me falou, ela falou, viu, tem um produto que ele ajuda para desinflamar, né, a garganta. Eu falei, viu, essas coisas não funcionam. Você acha que umas gotinhas de óleo vai resolver? Eu tomo injeção, a injeção resolve. Enfim, eu baixei a guarda e falei, vamos experimentar? Vamos. Aí eu usei por 3 dias o On Guard. Eu tomei um dia de manhã, à tarde e à noite. No segundo dia já melhorou. No terceiro dia, praticamente, eu já não tinha mais nada. Desapareceu. Aí eu fiquei com a cara daquele jeito, né? Falei, nossa, realmente funcionou. Aí eu comecei a ver com outros olhos, né? Eu falei, vamos conhecer um pouco mais o que que é óleo essencial, para que que serve. E como a Inara já trabalhava com isso, ela foi me explicando. Eu acabei entrando também, né, nesse mundo, né, dos óleos essenciais através das terapias. E aqui no consultório, a gente usa muitos óleos essenciais. E é sensacional o resultado que tem nas nossas terapias o óleo. Uma das coisas que a gente acha que chama muita atenção é a velocidade do resultado. Às vezes a pessoa chega aqui totalmente mal demais, ela sai totalmente renovada. Ela fala, nossa, o que que foi? As terapias ajudam, mas os óleos também, com certeza, ajudaram muito, né?
complementa muito, né? E um dia eu mostrei pra eles assim, falei assim, ó, eu quero ser igual eles. E mostrei uma foto da Baia de Julho. E daí ele falou assim, ah, então vamos. E daí a gente tá aí. A gente começou a empreender em maio de 2024. A gente tem 1 ano e 2 meses só, né, de doTERRA, empreendendo, porque eu conheço doTERRA desde o começo. Eu sempre usei no consultório, mas eram os usos assim, eu tinha os meus kits e usava nada mais que isso. Mas uma coisa que nos surpreendeu muito, assim, foi que a gente começou a comprar um pouco mais para ter experiência com outros óleos, aprender a usar. Ele faz ventosa, na ventosa usando a pomada, tudo. E assim, não tem como falar, mas quando a gente usa a pomada, a pessoa quer levar a pomada também. Então já começa, é uma portinha, né? É uma entrada. E aí a gente faz aqui. Eu cuido bem dos protocolos e da parte do atendimento, e ele cuida mais da parte administrativa do nosso negócio, né? E nós somos hoje maridos, somos, somos Sócios. sócios. Então, eu falo que é o meu anjo, né? Porque ele é um anjo na minha vida. Então, e deu tudo, sempre fluiu tudo, né? A gente flui muito bem. A gente é muito parceiro em tudo. Então, deu muito certo. E a gente sentiu aqui o mercado da minha cidade, tinha muita gente que conhecia a Jaboterra. Muita gente com muitos olhos parados na casa que nunca aprenderam a usar o Peppermint. E daí a gente pegou esse povo no colo, sabia que eles já tinham óleos, a gente não ia conseguir vender óleos para eles. A maioria já tinha e não sabia nem o que fazer com aquilo. O que que é isso? É de comer, é de beber, como que faz? E eu comecei a ensinar todo mundo a fazer protocolo certinho, escrevia como que precisa ser feito. Porque, gente, assim, o tratamento que você tem com a pessoa, a gente tem idoso aqui que a gente é louco da cúrcuma, né? Turmeric é nosso É. carro-chefe. E a gente, para todo idoso, a gente fala de turmeric. E a gente tem uma senhorinha que a gente vendeu para ela 3 meses atrás, que ela ligou, viu? Tá acabando meus remédios. Então, ela fez o cadastro, comprou uma vez. Ela não é uma pessoa que ter o potencial de ser uma consultora e fazer o negócio, mas ela fala para muita gente. E de repente, essas pessoas, elas podem fazer do Terra por conta da experiência dela. E ela fala, melhorei 80%, agora eu vou melhorar mais ainda, né? Que ela falou pra gente. E então é mais ou menos isso. A nossa história é essa. Eu tenho meu trabalho, sou assessora parlamentar do deputado, também sou terapeuta, temos a nossa casa, temos o nosso filho, né? Nossos filhos, e, e do Terra tem sido o nosso propósito. Então, assim, daqui uns dias vai ser só da Terra que a gente vai fazer. Mas por enquanto ainda a gente precisa dessas coisas até para mostrar para mais gente, né? E uma coisa que falar de tempo, né? Realmente, tempo para nós, a gente é uma loucura, uma correria, e a gente está no movimento. Eu acho que o simples fato, não precisa ser um evento gigantesco. Um movimento, você postar no status um produto, a pessoa chama você no WhatsApp, é em movimento, né? Por mais que a gente tenha outras profissões, outras coisas a se fazer, é muito importante estar no movimento. Eu acho que isso é muito importante também. No nosso carro tem a nossa mala de óleo, que são os nossos de uso, que a gente usa com os pacientes. Tem uma pasta que é só de óleos novos. A gente tem basicamente todos os óleos para pronta entrega. Então a gente vai, a pessoa. É assim, uma coisa que é um diferencial. Eu sei que a Bárbara vai perguntar, né? Qual que é o diferencial, eu já vou antecipar para ela. É, Pode fluir, vai falando. um diferencial que a gente sentiu bastante. Parece até bobo, né? Mas eu postei o shampoo com a cabeça de um paciente meu que usou 2 meses e melhorou muito. E postei lá, para se faça seu pedido. Uma pessoa comprou 4 shampoos. Que eu uso aquele shampoo básico da Johnson lá e coloco os olhos nele. Ela comprou 4. Aí eu fui na casa dela, ela falou assim pra mim, Nara, eu quero saber mais de doTERRA. Eu tive um câncer, assim, assim, assim. Vou te mandar um áudio. E eu ia para uma festa na cidade dela. Eu falei, qualquer coisa na volta, eu já te atendo. Ela falou, ótimo. Ela mandou um áudio. Eu, na festa, não consegui ouvir. Mandei pro Beto. O Beto tava de serviço, ele ouviu. Falou, ó, é isso, isso, isso. Passa lá e já. Na hora que eu cheguei na casa dela, eu falei, ó, já tinha difusor. Deixei tudo funcionando. Ela comprou
3 mil e pouco. R$ 3.600, mais ou menos. Eu tinha tudo ali. Eu entreguei, daí eu fiz o cadastro dela com todos os produtos que ela comprou, aí chegou, ela me devolveu. Então, assim, foi a oportunidade. Por quê? Porque ela comprou, ela viu o meu status de um shampoo. Às vezes é bobo, né? Mas postem no status de vocês as receitinhas. Gente, o blend de melasma, nós vendemos um monte. Acho que vendeu uns 8, né, amor? Acho que vendeu uns 8, assim, de um dia pro outro. Mel, hoje uma mulher veio buscar mel aqui em casa. Então, assim, são coisas que às vezes são dicas até básicas, né? Mas coloca, posta lá. Postou, o que postar você vende. O negócio da pomada esses dias, até eu tenho uma amiga que é a Ingrid, que é da doTERRA também, mas é uma outra equipe. Ela viu o meu post da pomada e falou assim: Ah, vou fazer um post pra você. Ela fez um post lá do Correct. Tanto de gente que perguntou do Correct que. Então, assim, são coisas, às vezes, que a gente fala, nossa, o que que isso vai me gerar? Pode gerar um cadastro, pode gerar a venda de um produto, mas a pessoa usou aquilo e foi bom. Teve um acidentado aqui em Perágua, tem uma menina que teve um acidente muito feio. Ela usou por 3 meses o Correct e recompôs toda a pele dela. Foi maravilhoso. Então, são pequenas coisas que fazem muita diferença. Faz muita diferença. E são coisas mínimas que a gente, trabalhando, fazendo tudo, a gente consegue fazer, postar e responder lá, né? Acho que é mais ou menos isso, né? É. Resumindo, Resumindo aí. Sensacional, E fala, né? sensacional. Hã? A gente nem fala. Mas é muito gostoso. Gente, é impossível a gente não falar demais dos óleos essenciais do nosso negócio, porque a gente fala muito daquilo que a gente gosta. Então, é normal. Todos nós aqui somos assim, porque a gente fala do que a gente ama e aí quando a gente vê, meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, ó, fazer negócio em casal funciona? Muito. Viu? Ó, então, aos casais aqui dessa reunião, dessa equipe, vou fazer o negócio em casal funciona muito. Eu e o Júlio somos a prova viva. E aí tem uma questão. Ah, Bárbara, eu compartilho com meu marido, eu falo, né, para o meu marido, mas ele não me apoia, ou ele ainda, ele ou ela, né, enfim, o cônjuge, não entendeu o negócio, ou talvez ainda não é o momento. Gente, cada coisa tem o seu momento. Eu demorei 2 anos para entender que doTERRA era para mim. Eu demorei 2 anos para fazer o negócio com o Júlio. O Beto e a Inara já foi mais rápido. Ele já comprou, ela começou, ela já utilizava na profissão dela. E aí ele era cético. Imagina, policial militar, cético. Geralmente, os homens, eles são mais céticos, né? Quem era cética aqui de casa era eu. Eu não acreditava em óleo essencial. E aí vem o Beto, policial militar. Meu Deus, até parece que usar um olhinho vai melhorar a minha garganta. E aí ele viu, por isso que é importante, vai utilizando aí para sua esposa, para o seu marido, vai utilizando nele, vai gerando experiências, certo? Porque mais cedo ou mais tarde ele vai dar o braço a torcer, ele vai ver que o produto funciona e ele vai ver também que o negócio é uma oportunidade incrível para se empreender juntos. Mais uma dica, né, Beto e Nara? Não força porque acaba espanando. Muitas vezes a chance que você tinha ali de ter o seu cônjuge no negócio com você, você acaba afastando. Então, cada coisa tem o seu momento, o seu tempo. E, Beto, eu tenho uma pergunta para te fazer. sim. Como que foi tu, sendo cético, que não acreditava nos óleos essenciais, né, no início, policial militar que vive num ambiente, né, de muitos homens, enfim, que muitos não têm o conhecimento dos óleos essenciais, e aí você passou a utilizar os óleos. Como que foi você compartilhar isso no teu ambiente de trabalho? Foi simples, isso aí foi uma coisa simples, fácil. Brincadeira, viu? Mas é ruim. Foi ruim o início, Virou né? piada. De apresentar isso lá para os meus amigos, para aquele público, né? Porque já vira motivo de piada, ó, o cara do olhinho, né? Mas como eu estava muito focado, né? E eu conheci o produto, eu sabia que o produto era maravilhoso, eu falei, deixa que falem, eu vou fazer o meu trabalho. Só que tinha as pessoas que ficavam assim pensando e será que funciona mesmo?
Eu chegava assim e dava o produto. Eu falava, ó, se não funcionar, não precisa nem me pagar. Não precisa pagar. Aí a pessoa usa o cúrcuma. Ele para nós é fora de sério. É muitas pessoas com hérnia de disco que tinha no trabalho, eles tomaram cúrcuma. Nunca mais deixaram de tomar. Nunca mais. E pessoas que não acreditavam. Fazia por ano fazendo tratamento. Mas para eu ficar nesse ambiente aí no começo foi difícil, foi complicado. Hoje eu mudei de ambiente. Eu saí da unidade que eu trabalhava, que era próximo de casa, eu estou em São Paulo hoje, na capital. Mudou um pouco o ambiente. Tem pessoas mais, digamos, mais maleáveis, que querem conhecer mais, sabe? São pessoas mais evoluídas, digamos assim, né? Aí, agora está mais fácil de apresentar o produto, as pessoas já sabem, né? E eu já cheguei lá já como sendo a pessoa que vende o óleo essencial, né? Daqui apresenta do Terra, tudo. Eu já cheguei assim, então fica mais fácil, né? A gente chega lá no trabalho e ele já vem. Eu tava esperando vocês mesmo, né? É, Essa moça que comprou 3 cúrcumas e que ela tinha hérnia de disco e comprou a pomada, e daí comprou mais um monte de óleos, né? Só, tipo, foi comprando, comprando. E no começo, eles não conheciam. E, tipo, a gente tá falando de uma Assembleia Legislativa de São Paulo. E, tipo assim, não conheciam. Não conhecia. Ou já tinha ouviu alguma coisa falar, mas ninguém, tipo, deu ênfase pra do Terra, entendeu? Então a gente está falando de um outro público já, né? E hoje a gente lá mesmo, a ex-chefe, ele tava numa equipe, a chefe dele falou assim, vocês precisam fazer de manhã a preleção aqui, vocês dois, com os olhos. Então a gente já tem até esse convite para fazer, né? sim. E Ó, dá para então, ver que o público da do Terra mesmo, nessa, é muito pouco, é muito. Aqui em São Paulo, eu fiquei impressionado de ver o quanto é grande ainda o espaço da do Terra. A gente tem que levar isso para muita gente não conhece. sim, exatamente. E não só em São Paulo, Beto, mas no Brasil inteiro. A gente tem um mercado muito, muito vasto para trabalhar. E só pegando um gancho ali do que tu falou, muito importante para crescer nesse negócio, ter foco, você ter visão e clareza do que você quer para sua vida, do seu porquê, né? E para onde que você está indo. Por quê? Vocês sabem que aqui nesse negócio você primeiro vai ser taxado como louco, né? As pessoas vão rir de você, muitas pessoas vão rir de você. Então, se você nesse momento está passando por isso, saiba que você está no caminho certo. É normal. Seja bem-vindo, isso vai passar. Porque essa é a primeira fase. A segunda fase, né, Beto? Você vai ser o chato. Ai, lá vem aquele chato, só fala de óleo essencial, tudo é óleo essencial. Quem que já ouviu aí? Ai, a chata da Bárbara, a chata não sei o quê. Que a pessoa já fala, dá um espirro, a gente usa um brief, usa um peppermint. Que é normal, a gente tá vivendo esse estilo de vida, então a gente sabe que funciona, que é maravilhoso, a gente quer compartilhar com todo mundo. Mas a terceira fase é a melhor. E essa fase é para quem continuar e quem está fazendo o movimento, todo mundo vai se encaminhar para essa fase. Que é a fase que o Beta e a Inara estão, que você, a visionário. Nossa, sabe aquelas pessoas que antes riam de você, que te chamavam de louco, de chato, agora te chamam de visionário, sabe por quê? Porque você continuou no teu foco, porque você está crescendo no plano de carreira, porque você está tendo resultados reais não só com os produtos, mas também com o negócio. Então a pessoa, ela fala assim: "Poxa, começa a te respeitar. Começa a te respeitar. Poxa, que legal. Eu sempre soube que você ia dar certo nesse negócio." Quem é que já ouviu isso? Das mesmas pessoas que antes riam de você. Então, gente, isso é muito legal de falar, porque todo mundo ou já passou por alguma dessas fases, ou vai passar. Isso faz parte do nosso negócio. E é legal, é importante a gente falar sobre isso, porque se você não está preparado, se você não sabe, na primeira chacota, na primeira, né, crítica que fazem contra você, você para. Você para, poxa, não, realmente isso não é para mim. Nossa, olha só, as pessoas estão rindo. Ou vem um Zé lá da esquina que nem sabe o que é esse negócio, que nem sabe o que está falando, enche o teu ouvido de abobrinha, de mentiras, e você acaba, enfim. Então, resumindo, foco, clareza, saiba o que você quer, saiba o teu porquê e tenha visão e clareza da onde você quer chegar. Se você não tiver clareza disso tudo que eu falei, em algum momento
da construção desse negócio você vai desistir. Certo? Então, meus amigos, parabéns mais uma vez, Beto e Nara. Continuem fazendo um trabalho incrível, tendo essa empatia que vocês têm pelas pessoas, que eu acho lindo. Consigo acompanhar o trabalho de vocês mais de perto. E a empatia, o carinho, o cuidado que vocês têm com as pessoas, sendo cadastrados de vocês ou não. Muitas vezes são pessoas que são cadastradas até de outras redes, mas vocês vão lá, atendem, explicam sobre os óleos essenciais que as pessoas têm em casa. E com certeza isso é uma das coisas que levaram vocês a essa conquista do Premier, que com certeza também é só mais um degrau de muitos que virão dentro do nosso plano de carreira. Parabéns. Gente, estou gostando de ouvir essas histórias reais, mexem, é muito gostoso, né? Porque a gente vê que são pessoas, assim como nós, que estão fazendo, que estão no movimento, e a gente consegue pegar muitos insights poderosos. Eu já estou aqui anotando várias coisas. E agora, para a gente dar sequência no nosso painel, eu vou chamar uma grande pessoa, uma grande líder, a Eliane. Cadê a Eliane? Eliane, tudo bem, Eliane? A Eliane mora lá no interior do Rio Grande do Sul, Victor Groff. É assim que se fala, Eliane? Boa noite. Sim, Victor Greff. Greff, pessoal, não sabe pronunciar. A Eliane tem uma história incrível, ela vai compartilhar aqui com os óleos essenciais, aposentada. Eliane, conta um pouquinho aí, não vou ficar dando spoiler, conta um pouquinho, brevemente, da sua história pra gente, por favor. Então, boa noite a todos. É um prazer eu estar nessa sala maravilhosa, cheia de consultoras. Eu sou casada, tenho 2 filhos, professora de licença saúde desde 2022. Ainda não aposentada, quase. Quase, quase. Então, em 2022, só um pouquinho aqui. Em 2022, eu fui fazer uma cirurgia. Então, eu era 40 horas professora, né? Fui fazer uma cirurgia que eu tinha um câncer aqui, eu precisava fazer uma cirurgia com um cirurgião plástico. E eu aproveitei nas férias de julho, já para não colocar atestado, nas férias de julho, fazer essa cirurgia. Só que nessa cirurgia eu passei muito mal, né? Então, eu fiz a cirurgia nas férias. Passei mal, então retornei depois, não estava muito legal. E aí o doutor pediu para mim investigar, porque deu complicações na cirurgia. Então, deu hipotermia, deu uma pressão alterada, deu todos os problemas que poderia dar numa cirurgia, para mim deu. Uma cirurgia simples, quase que virou uma tragédia. E aí eu tive que investigar. No dia foi como se eu tivesse uma aritmia cardíaca, que precisava ser investigada para ver, né, investigar as causas, ver o problema. Enfim, aí comecei a fazer exames pós-cirurgia, fazer exame, ecocardiograma, e tive que fazer um cateterismo, e no cateterismo eles entraram, né, eu digo que entraram dentro do sistema circulatório, do pulmão para o coração, e viram que eu tinha esclerose sistêmica. Até então, eu não sabia o que era isso, né? É uma doença bem rara, né? A gente ouve hoje em dia falar muito de esclerose múltipla, esclerose lateral, mas esclerose sistêmica até então não, né? Então, eu comecei eu mesma a pesquisar o que era esclerose sistêmica. Então, como eu fui diagnosticado com esclerose sistêmica, eu fui afastada da sala de aula, porque não era para me estressar, não é para pegar frio. Esclerose sistêmica é uma doença que vai atrofiando os órgãos internos, principalmente o meu sistema circulatório, como pode atrofiar coração, pulmão, rins. Então, visualmente, por fora, está tudo bem, mas internamente é um problema, né? Aí, além de eu ser diagnosticado com esclerose, eu tinha o diagnóstico de alopécia, né? Pós-Covid, o meu cabelo, aqui, se olhar aqui assim ficou uma falha só, mas assim tá. Por quê? Eu fui fazer perícia com uma dermatologista, e aí eu disse, doutor, eu preciso cortar meu cabelo porque o médico me disse que eu ia ficar alopecia, simplesmente me mostrou uma foto e disse que eu ia perder todo o meu cabelo, a parte frontal.
E aí ela pegou no meu ombro, essa parte eu até me emociono. Ela pegou no meu ombro e disse: Não, eu não vou deixar isso acontecer contigo. E na hora assim, eu pensei: Mas como? De que forma, né? E ela disse: Não, você vai começar a usar os óleos essenciais da doTERRA. E aí ela disse: Vou te dar uma receita, você vai comprar um shampoo neutro, você vai comprar lavanda, melaleuca, cipreste e alecrim. E aí, né, eu saí com aquela receita, fui na farmácia, comprei o shampoo e fui procurar aonde que eu ia encontrar, né? Aí a prof de Pilates, que eu já fazia, eu sabia que ela usava. Ela disse: Não, eu tenho o cadastro, eu compro para você. E aí eu comprei, então, na minha prof de Pilates, e comecei a usar. Fiz o shampoo e meu cabelo parou de cair. E Uau. aí eu comecei a falar que eu estava usando e salvou meu cabelo, né? Então, tipo assim, eu comecei a usar e já vi o resultado em uma semana. E aí eu vi que o produto era bom. Eu vi que o produto era bom e eu comecei a usar. E encontrei uma ex-colega minha, que é a Josi, que está aqui na live, que é consultora. Daí eu comentei com ela que eu estava usando os óleos. E ela disse: Ah, vou ter que te fazer uma visita, então. Aí ela já viu, acho que essa aí, né? Ela já viu, né, que eu ia ter interesse. Eu disse: Não, então vai lá em casa e a gente conversa. Ela veio na minha casa e eu me começou a mostrar os produtos. E naquela noite eu fiz o cadastro, peguei o kit de 1.640 na época era 1.640 agora está um pouquinho mais, e fiz o cadastro e comecei a usar. Isso foi em agosto de 2023. Aí eu comecei a usar porque ela disse: Não, como você tem esclerose sistêmica, você vai precisar tomar. Eu nem sabia que podia tomar. Aí eu comecei a tomar o Copaíba, tinha muita dor nas mãos, muita dor, corpo inflamado, problema de estômago, eu tinha diarreia, eu tinha constipação, eu tinha tudo que podia ter. Eu tinha dores, eu estava estressada. Eu comecei a usar o Copaíba, o Frankincense, o DR Prime, e eu fui vendo que a minha vida começou a melhorar. Uau. Acho que a Eliane travou. Vocês estão me ouvindo? Então foi o dela que travou. Vamos esperar um pouquinho, de repente ela volte. Mas, gente, enquanto ela arruma ali, vamos combinar. Por mais médicos assim, né? Olha só, gente, a médica dela Fazer o negócio na primeira vez. voltou. Ah, deu uma Tinha, cortada. deu uma travadinha, Eliane. Agora pode continuar. Aí, em dezembro, ela me apresentou o negócio e aí eu já me interessei, né? Porque como eu era professora 40 horas, eu tinha tempo disponível e era uma coisa para mim, eu digo: olha, trabalhar com óleos essenciais é uma terapia, né? Porque é prazeroso, é ocupar meu tempo com uma coisa útil, eu digo. E aí, então, em dezembro de 2023, eu me tornei uma consultora, né? Aí eu disse: O que eu preciso fazer? Não, só precisa manter o LRP, mas isso eu uso no mês, né? Eu uso para minha família, né? Eu digo LRP para quando tu tem uma família que usa óleos, quando vê, tu já, né? Compra bem mais do que é necessário, né? Para atingir aquela meta. E aí eu fui compartilhando, contando a minha história e comecei a cadastrar. Então, tipo assim, contava a minha história. O que que eu faço? Sempre conto a minha história. Eu conto a minha história porque eu vejo, eu começando a usar, eu tenho os meus resultados, eu tenho tanta confiança, eu digo que não precisa acreditar. As pessoas às vezes me dizem: Mas é tão bonito ver você falar, você acredita tanto que dá certo? Eu disse: Não, não precisa acreditar, não é fé, é só usar, né? É só colocar na rotina, só colocar na tua rotina, porque eu sei que se eu pingar uma gota, tem uma pessoa com dor, se eu pingar uma gota, duas gotas sublingual debaixo da língua, ela vai querer o Copaíba, né? Então, tipo assim, eu já fiz muito cadastro, passando os ingestos, então, tipo assim, fazendo as pessoas usar, né? Então, daí é isso aí. Daí se quer colocar a pergunta, senão também eu vou Sensacional, falar. sensacional, Eliane. Primeiramente, ó, eu tô, nossa, emocionada com a tua história forte. Parabéns. E eu quero te parabenizar também pelo teu avanço. A Eliane também chegou ao nível de Premier no mês de junho.
Incrível, sensacional. E Eliane, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já fazia esse modelo de negócio antes? Não, eu não fazia. Até uma das coisas que a Fre colocou para a gente ler o livro do GoPro, né? GoPro, Eu disse aham. assim, que é marketing de rede, né? Eu não fazia, né? Então, tipo assim, depois que eu li o livro e entendi, né, ser consultora da Doterra é bem isso, né? É divulgar o produto, procurar pessoas que queiram trabalhar contigo, né? E e vai, né? Então, tipo assim, depois de tu mostrar aquela confiança, né, no produto, né? Então, é só seguir. Então, é possível ter sucesso dentro desse negócio, mesmo sem experiência, sem saber nada inicialmente do negócio, aprendendo na prática, no movimento, é possível crescer. Com certeza. É o que eu digo, é só contar a tua história. Em primeiro lugar, eu digo para ser consultor, em primeiro lugar, você tem que se curar, né? Porque quem Nossa, não tem forte isso. Quem não tem, quem não tem suas dores, se você não tá bem, como que você vai ajudar as outras pessoas? Então, tipo assim, depois que eu vi que eu fiquei bem, tipo assim, hoje, semana retrasada, até eu fui no pneumologista e disse, nossa, como a tua hipertensão tá bem, de 60 e poucos por cento foi para 30 e poucos por cento. Eu disse, doutor, eu uso os olhos, né? E aí ele até comentou, nossa, é a minha segunda paciente que chega aqui, tá bem, e que comenta dos olhos. Daí ele disse, a outra, de tão apaixonada pelos olhos que ela virou até consultora. Daí eu disse, mas doutora, eu também? E aí ele disse, olha só. Daí eu disse, ó, doutora, uma coisa para ser investigada. Por que que nós duas que estamos usando os olhos estamos bem? Né? Tipo assim, até os médicos ficam, né? Ficam indignados. Já estava esperando que ele entrasse com outra medicação, mas não foi necessário, né? Eu tão bem, tipo assim, tirei do Duloxetina, antidepressivos que eu tomava, eu fui tirando, né? Como que eu vou usar, né? Eu fui me readaptando, né? Colocando os olhos, né? Trabalhando a minha ansiedade, né? A gente não dorme sem difusor, então é uma coisa que se coloca na tua rotina, dá certo, é só usar. Eu digo, tu deixar um vidro fechado de óleo, ele não vai dar resultado. Tu tem que abrir, tu tem que inalar, tu tem que cheirar, tu tem que ingerir, então vai dar resultado. Sim, é só usar. Sensacional, Eliane. Meu Deus, história linda, história inspiradora. E como é importante, gente, ó, pegando o gancho aqui do que a Eliane compartilhou, a força que tem a sua história. E muita gente não usa a sua história não compartilha a sua história. Olha só o exemplo aqui da Eliane, ela chegou ao nível de Premier compartilhando a sua história. Olha que lindo isso, a sua história real, de que ela utilizou os olhos, que ela teve uma melhora, nossa, maravilhosa na saúde dela. Hoje ela é outra pessoa. E olha quão forte é isso. Muitas vezes você deixa de alcançar pessoas, de se conectar com pessoas, porque você não está compartilhando apenas a sua história. Talvez você queira ficar inventando, você queira ficar inventando caminhos diferentes, e um negócio é muito simples. Compartilha a sua história com verdade. Olha o quão forte é isso. As pessoas, elas se conectam com pessoas, com histórias, com realidade, com verdade. Então, olha o exemplo aqui da Eliane. E outra coisa, Eliane, que me chamou muita atenção que você falou, é que para a gente compartilhar, para a gente curar os outros, a gente precisa se curar. Eu achei isso muito forte. E isso significa você ser produto do produto, né? De você usar os produtos na tua rotina, de você viver o estilo de vida. E pasmem, muitos consultores de bem-estar que querem ter resultados dentro do nosso negócio, minimamente fazem o básico, que é utilizar os óleos essenciais. Então, olha só como fazer o que precisa ser feito, fazer o básico. Você utilizar na tua rotina, na tua casa, com a tua família, com os teus filhos, para melhorar as questões que você precisa melhorar. E aí você vai ter o resultado que você busca e você vai compartilhar essa tua história com verdade. Que foi exatamente o que aconteceu com a Eliane. A Eliane não tinha experiência no negócio anteriormente
ela foi fazendo, ela foi compartilhando o que ela estava sentindo, o que ela estava, né, o que foi melhorando na vida dela, e automaticamente ela conseguiu o quê? Atingir, impactar muitas e muitas vidas através da experiência que ela teve. Por quê? Porque ela se permitiu a utilizar. Então, olha o quão forte é isso e o quão básico é isso. E muitas vezes a gente quer ficar inventando coisa e olhando para o lado, e aí você está deixando de fazer o básico, né, Eliane? Eliane, tua história é muito inspiradora mesmo. Parabéns. Tenho certeza aí que também o nível de Premiere é só um trampolim para muitos outros níveis que virão. Tenho certeza que você vai ser, já é, né? Que você vai ser gigante dentro desse negócio. E para a gente encerrar, eu quero que Bárbara, você dê uma dica poderosa para todos Bárbara, nós que estamos aqui nessa sala. ô Bárbara, Oi, deixa eu te Sandro. interromper só um instantinho. Um outro ponto que ela falou, Eliane, parabéns, tá? É assim, primeiro ela não arranjou desculpas, né? A hora que ela Sim, viu que o produto funcionava, ela disse: o que que eu preciso fazer para eu me desenvolver, para eu virar uma consultora, ensinável. tá? Isso é Sim, uma pergunta de líder, né? Parabéns, mulher. Ô, Vitor Greff, já ouvi falar, hein? 4.000 A cidade, habitantes no máximo, talvez, né? a Muito cidade é da legal, mais bela parabéns. praça. Ó, o casal aí que falou de São Paulo tão gigante, e ainda tem coisa, e você virou premiera em uma cidade pequena, parabéns. Só continua, tá? Porque Deus é uma bênção através desses olhos mesmo. E líder é isso, gente. Pode vir com uma Marina num kit de apresentação, né? E pode vir quando a gente tem a perspicácia de perceber a pergunta da pessoa, exato. né? Aquele que só quer usar o óleo essencial, ele vai ser um cliente, tá tudo bem, né? A gente quer produção na rede. E aquele que vem para, o que que eu faço para vender? Ele pode ser um transportador, ele vai te trazer gente, mas aquele que faz essa pergunta aí que a gente viu sair aí da Eliane, como é que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Então, parabéns aí e que Deus te abençoe na tua jornada, né? Obrigada. E hoje até eu falo para a Josi, como que você não me apresentou a proposta logo? Aí, tipo assim, eu quando eu cadastro, eu já faço isso de apresentar a proposta, porque, tipo assim, né, tu não sabe quem quer, quem não quer, né? Então, já falar da oportunidade, você tem a oportunidade de ser cliente e ser consultora, né? E aí, quem tiver interesse depois vai querer, vai vir de atrás, né? Então, tipo assim, daí tem pessoas, por enquanto só cliente, de repente mais tarde, e assim vai, né? Então, já apresentar logo a proposta, porque hoje eu cobro para ela, mas como que tu me apresentou logo, né? Qual que era a pergunta, Bárbara? Eu quero que você dê uma dica poderosa. Eu acho que, em primeiro lugar, tipo assim, é você ter essa paixão pelo produto. Porque quando tu tem toda essa paixão pelo produto, como eu tenho, tu ter o teu resultado. Se você não. Tipo, hoje em dia eu penso assim, ó, qual a pessoa que não tem um problema? Né? Uhum. Qual tu tem que conversa com uma pessoa. Eu quando converso com uma pessoa, eu deixo ela conversar um pouco, eu já vejo. Opa, ela tá precisando disso, ela tá precisando daquilo. Tipo assim, as pessoas começam a conversar com a gente, mesmo que seja uma pessoa estranha, ela logo vai puxar, ou ela tem uma coisa, ou ela tem outra, né? Então, tipo assim, aí tu já vai ver, né? Então, tipo assim, primeira coisa é a paixão pelo produto. A paixão pelo produto, a confiança pelo produto e não ter medo de falar, né? Porque não precisa, independente, eu, tipo assim, eu saio sempre também, né? Com a minha maletinha, mesmo que eu saia com uma bolsa, eu vou numa consulta, eu vou numa perícia, tu sempre está encontrando pessoas diferentes. Então, tipo assim, tu vai estar compartilhando, tu vai estar falando, e assim vai indo, né? Então, tipo assim, quando tu tem essa crença no produto, essa confiança, tu não vai ter medo de falar, né? Então, isso aí eu digo que é bom precisa ser compartilhado. Então, nesse sentido, são vários itens, né, que a gente tem que ter. Então, como eu já falei, a paixão pelo produto é o principal, né? Depois que tu usou o produto, tu vê o resultado, só vai, né? Então, ah, é isso E, aí, eu acho. e só vai e continua só indo, mulher, porque tu já é um sucesso e bora gigante.
Que Deus te abençoe muito, que abençoe a tua caminhada e continue compartilhando muito a tua história, porque a tua história é linda e inspiradora e com certeza você vai ajudar muitas outras pessoas com a tua história. Parabéns, tá? Obrigada. Eu digo assim, ó, no começo, tipo assim, quem me conhecia, sabe, há 3 anos atrás, eu digo, eu estava no fundo do poço. E, tipo assim, ó, a medicina, ela não dá, tipo assim, esse caminho que os produtos da doTERRA dão pra gente, sabe? Eu digo assim, ó, tipo assim, eu já fui 2 vezes na convenção em São Paulo, né? E lá eu tive o privilégio de conversar com o Dr. David, né? E eu coloquei minha situação para ele. E, tipo assim, quando ele me disse assim, ó, Copaíba é o óleo da vida. Hoje eu digo para as pessoas, quer viver, tome Copaíba, né? Copaíba é o óleo da vida, não faz mal, né? Então, tipo assim, eu digo todas as pessoas, antes eu vi elas falando do turmeric, né? Para mim, o primeiro óleo que, tipo assim, eu vejo assim, é o Copaíba. Então, tipo assim, porque eu sei que ele é bom para várias coisas, né? Então, eu digo, e quantas pessoas, o que que mais a gente quer? Quer vida, né? Sim, Então, os olhos dão essa vida para gente, dão essa leveza, essa saúde, né? O bem-estar, né? Tudo, né? Então, exatamente. tipo assim, a longevidade vai com os olhos, né? Porque eu vejo assim, ó, quem quer viver, ter longevidade, vai ter que seguir nesse caminho, que é aromaterapia. Sensacional. Sensacional, Eliane. Obrigada por compartilhar a tua história conosco, por nos inspirar muito essa noite. Obrigada pelos insights poderosos aí que você falou. Obrigada, tá? Eu que E ó, agradeço. a Eliane, enquanto ela estava falando ali, que eu perguntei para ela, pedi para ela dar uma dica poderosa, ela entregou um outro ouro. Que ela falou assim: eu deixo a primeira pessoa falar e depois eu já sei o que indicar. Ou seja, você escutar mais do que falar. Ou por que que nós temos dois ouvidos e uma boca? A gente precisa ouvir mais e falar menos. E muitas vezes acontece ao contrário. O consultor, ele quer falar, falar, falar e fala, e fala, e fala, fala, e ouve pouco. Não, você está ali para ouvir. E você vai falar no momento certo a coisa certa. Você vai indicar os olhos certos. Você vai dar a informação certa. Então, gente, isso é muito importante. Escuta, escuta. Ouve o que a pessoa que está na tua frente está te falando, preste atenção, vai gravando ali as necessidades que ela está apresentando, que você já sabe qual é a dor dela, você já vai saber a dor dela e vai saber o que melhor indicar para resolver o problema dela. E a gente só vai saber isso se a gente o quê? Escutar. Então, num processo de compartilhamento, de apresentação, vocês já sabem, ó, pega essa dica poderosa da Eliane. Escute mais e fale menos. Escute qual que é a dor da pessoa para depois você compartilhar o que ela precisa. Então, muitos insights aí poderosos. E vamos lá para continuar o nosso painel. Vamos finalizar. Temos uma nova Silver na nossa equipe. A Carolina Mesquita, professora, ela mora em Bagé, no interior, também no Rio Grande do Sul. Fez um trabalho, está fazendo um trabalho incrível e no mês passado ela alcançou o nível de Silver. Carol, parabéns, minha amiga, parabéns pelo trabalho incrível que você está desenvolvendo, pelo movimento. Eu acompanho ali no Instagram o teu movimento, você está sempre no movimento e com certeza aí o resultado ele não poderia ser diferente. Carol, compartilha conosco a tua história, por gentileza. Obrigada, boa noite. É uma alegria estar aqui, principalmente após tantas histórias, né? Um desafio contar agora a minha. Mas eu sou a Caroline Mesquita, tenho 32 anos, sou daqui de Bagé, Rio Grande do Sul, bem na fronteira com o Uruguai. E sou mãe de pets ainda, né? O porquê da doTERRA é a questão da maternidade também na minha vida. E eu conheci os óleos essenciais em 2022, quando eu tive Covid. Eu tenho asma, então a questão do brief foi revolucionária na minha vida, né? Porque pela questão ainda de estar na Covid, que eu estava mais debilitada ainda, então ele foi sensacional, porque ele voltou a me dar forças para seguir, porque quando eu tive Covid, eu tive depois de todo mundo, mas ainda assim eu fazia medicação depois de vacina, depois de tudo, e ainda assim fazia 3 vezes medicação
no dia. Então, eu tinha falta de ar de estar sentada. Então, foi uma coisa muito tensa. E quando eu conheci os óleos essenciais, o Brief foi o meu primeiro, assim. Então, eu me apaixonei por ele e comecei a querer usar mais. Então, eu comecei como cliente preferencial, né? Além de professora, eu também sou terapeuta. Então, eu trabalhando aqui com Reiki, eu ia mostrando para as pessoas foram vendo as minhas evoluções com os óleos essenciais, vamos dizer assim, e eu fui começando a compartilhar. Comecei a comprar outro, e fui comprando muito óleo essencial, porque eu fui me apaixonando cada vez mais. Então, a pessoa chegava, estava se sentindo ansiosa, dizia: sente aqui, esse óleozinho vai te fazer melhor, vai fazer com que tu te sinta mais tranquila. E assim eu fui compartilhando sem saber, né? Era uma cliente que compartilhava sem saber. Mas com um bom acompanhamento da minha líder Larissa, maravilhosa, ela foi percebendo, né, que os movimentos iam acontecendo, que eu estava sempre comprando óleo essencial e ela estava sempre me dando suporte, me mostrando como é que funcionava. Então, ela foi preparando o terreno, vamos dizer assim, né? Querendo saber como que eu usava, por que que eu estava usando, por que que eu estava comprando tanto, para poder me ajudar a usar melhor, enfim, todas as estratégias de um bom líder no acompanhamento, né? E assim eu fui me abrindo para ela, falando que eu era professora, que eu também tinha aqui meu espaço, e aí eu estava utilizando assim. E ela disse: mas tu sabia que tu pode usar também para ter uma fonte de renda, os óleos essenciais? E eu não tinha pensado por esse ângulo, né? Eu estava compartilhando de forma realmente genuína para ajudar as pessoas. Aí eu até pensei assim: ah, quem sabe, né? Quem sabe? Mas a desculpa de todo mundo, né? Assim, eu não tenho tempo porque eu trabalhava 40 horas, trabalhava de manhã e de tarde. Só que todo professor, a Eliane, que também é prof, né, sabe muito bem que a gente trabalha muito mais do que 40 horas, porque a gente carrega trabalho para casa, enfim, toda a função. Então eu não tinha tempo, na minha cabeça não existia um momento para eu poder me dedicar, porque eu sempre gostei de me dedicar muito às coisas que eu me propunha, né? Então eu ficava pensando: ah, não vou fazer bem feito, não vou dar conta. Aí passou uns 2 meses e eu segui só nessa função de compartilhar. Comprava um óleo para mim, comprava para outra pessoa, enfim. E um dia eu estava pensando assim, mas quem sabe se eu fizer, porque hoje eu estou fazendo eu tenho essa vida, eu tenho essa rotina e tudo mais. Ano que vem, porque eu até falei para ela, quem sabe no ano que vem. Ano que vem eu vou estar fazendo a mesma coisa, né? Eu vou estar na mesma escola, trabalhando do mesmo jeito, ou seja, vou talvez encontrar outra coisa para fazer e vou seguir com a mesma desculpa. Por que não tentar? Né? Então foi quando eu disse sim para a Doterra, foi final de 2022, e a partir dali iniciou uma jornada de muita transformação, uma jornada de muito aprendizado, porque, como eu digo, eu sempre soube dar aula, né? Mas nunca vendi, nunca fiz nada disso. Parte financeira, essas coisas para mim foram tudo aprendizados novos. Então, por isso que eu digo, pessoas comuns conseguem fazer Doterra, porque eu nunca me vi nessa função, mas hoje eu vejo que eu nasci para fazer isso. E cada vez eu me encontro mais, cada vez eu gosto mais, porque eu vou compartilhando os óleos essenciais com as pessoas vão vendo os resultados de forma muito rápida, de forma muito incrível, e isso vai fazendo com que a gente vá criando mais crença naquilo que nós fazemos, né? Então, assim, o período de 2023 eu determinei que seria meu último ano de 40 horas como professora. E eu ia trabalhar para quando chegasse o final de 2023 eu conseguisse fazer essa transição. E assim foi. Final de 2023 eu trabalhei, me tornei premier naquele ano. E então, em 2024, eu fiquei apenas 20 horas, né? Que é onde eu trabalho ainda, né? Que eu sou concursada pública no turno da manhã. E o restante do tempo voltada somente para a Doterra. Só que, claro, né, gente, tudo na vida tem seu tempo, tem o seu propósito. É, eu segui trabalhando, compartilhando os óleos essenciais, eu faço muito movimento com a questão terapêutica, faço alongamento e aromaterapia. Agora nós começamos com a roda das emoções, né, que a gente teve um treinamento para isso, e então comecei a colocar isso também no momento, né, no movimento, porque eu acho que é muito bom. Eu gosto muito desse contato, desses momentos que a gente faz para as pessoas relaxarem, para as pessoas terem esse momento com os olhos. E aí, então, as coisas vão acontecendo naturalmente. As pessoas vão gostando, vão querendo e vão se aproximando mais da aromaterapia. Então, nesse sentido, o meu ano de 2024 foi
vários desafios. Foi um ano de muita plantação, né? Que eu fui construindo uma nova rotina, porque, querendo ou não, eu era a pessoa que vivia assim, eu tive que me reorganizar, né, para poder entender que agora eu tinha que cumprir o meu tempo. Por isso que a Marina falou da questão da agenda, tudo mais, é muito importante, porque a gente precisa se organizar, né? E as pessoas da nossa família acham que a gente está fazendo nada, e aí começa a nos chamar para tudo, e aí acham que tu tá lá disponível, sendo que tu não está. Então, assim, foram situações que eu fui me adaptando, fui me reorganizando. E eu cheguei para Lara e disse: Olha, deu, né, de ser Premier, eu quero ser Silver. O que que a gente vai fazer para a gente ser Silver? Eu preciso ser Silver logo, porque eu já. Toda a crença de cada ranking que a gente sabe que nós temos, né? A crença do Elite, que é no produto, eu já tinha. A crença do Premier, que é no negócio, eu já tinha, porque eu já estava sendo resultado do negócio, mas ainda faltava uma coisa, que era a crença em mim mesma, que é a crença do Silver. Então, justamente era por isso que ainda não havia acontecido. Então, a autotransformação, esse autoconhecimento, eu me lapidar em diversas questões, em aprender a dizer não, em aprender a me priorizar, a organizar as coisas, foram pilares importantíssimos para que hoje eu esteja, né, conquistando esse ranking tão importante. Para mim foi um sonho, mas que precisou de muitas decisões importantes. Então, por isso que eu falo que tudo tem uma transformação, tem um propósito. E a equipe, todo mundo, e assim, agradecer principalmente a minha líder, né, aos nossos líderes, Larissa e Bruno, porque até quando eu não acreditei, ela acreditou em mim. Então, assim, ela tá ali, ó. Então, não tem como não agradecer, né? Que é uma pessoa espetacular. Que quando ela viu lá, quando eu comprei o Brief pela primeira vez, que eu tinha potencial. E hoje estou aqui, né? Falando para vocês um pouquinho da minha história. Então, é um grande, grande orgulho. E quem está começando, assim, não desista, porque os desafios, eles fazem parte do processo. Porque quem está crescendo precisa ser lapidado. Então, a gente vai passar por transformações, a gente vai passar por desafios, fazem parte do processo. Às vezes a gente acha que o negócio é só crescimento, ele vai ter os momentos de crescimento, mas ele vai ter os momentos de parada, vai ter umas descidinhas e a gente tem que seguir firme no propósito, né? Então, o nosso porquê ele tem que ser muito mais forte do que qualquer desafio. Acho que é isso, mais ou menos. Perfeito, Carol. E para a gente encerrar, Carol, compartilha com a gente, por favor, uma ação que você acha que foi assim, isso aqui me fez chegar ao nível de Silver, por favor. Então, foi uma série de ações, vamos dizer assim, né? No momento que a gente determinou as nossas metas para 2025, é, eu comecei a perceber, né? Quando a gente ganhou o Cruzeiro, e tudo mais, a gente vai vendo que é aquele caminho que a gente quer seguir. Até porque, como professor, o meu mundo nunca iria proporcionar o que a do Terra proporciona, né? Viagens, essas coisas todas. E querendo ou não, a gente começa a perceber o quanto é valioso o nosso negócio. E a querer realmente, acho que travou um pouquinho, a querer realmente seguir, né, essa caminhada. E nessa caminhada, nós fizemos uma maratona de 90 dias, né? Onde nessa maratona eu fui top cadastrador em todos os meses, porque eu me Uau! propus, eu me foquei, eu pedi todo o suporte aqui na minha família, na minha casa. Me esqueçam, me deletem, se precisarem de mim, desprecisem, encontrem outras formas. Mas eu estou focada no meu trabalho. Claro, ia para a escola pela manhã, mas a gente cria habilidades incríveis. A gente aprende a dar aula vendendo, vender dando aula, enfim, a gente dá um jeito. Quando a gente quer, a gente acha uma forma, né? Então, assim, foi indo nesse caminho e claro, né? Sempre o foco e a determinação, a clareza da minha meta. Em junho eu seria silver. Então, antes mesmo de fechar o mês, a gente já tinha conseguido essa meta, porque foi algo construído. Não foi em junho só. Foi algo que começou lá no início, em março, mais ou menos, a gente já estava com isso tudo definido. Então, foi assim que foi. Esse é o meu segredo, vamos dizer assim, que de segredo não tem nada. Façam que dá certo. Carol, obrigada por você compartilhar a sua história, muito incrível. Nossa, tô sem palavras aqui. Esse painel transbordou, me deixou muito feliz, muito, muito grata. Eu confesso, gente, que eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu ia dar um treinamento hoje, um treinamento outro que eu tinha, e hoje, enquanto eu orava de manhã, todo dia eu faço meu devocional.
Eu tive essa ideia do painel hoje. E eu falei assim: não, mas não vai dar certo. Como é que eu vou botar todo mundo hoje numa sala? Cada pessoa já tem os seus compromissos. E aquilo muito forte. Vai, painel, painel, painel. Eu falei, vou organizar então esse painel. E não poderia ter sido melhor. Carol, parabéns mais uma vez pelo teu Silver. Não só pelo Silver, mas por quem você é, pelo trabalho magnífico que tu vens fazendo, um negócio sólido, grandioso que tu vens construindo, e tenho certeza aí que o diamante já te espera logo ali na esquina. Parabéns, minha amiga. Muito sucesso. E, gente, a Carol, ela falou uma questão que é muito importante, tá? Que, inclusive, é o segredo. E como ela falou, de segredo não tem nada. E que tudo que a gente conquista, né? As nossas conquistas, aos olhos de quem vê de fora, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, nossa, o que será que... Qual é a ação? Por isso, né, eu fiz essa pergunta justamente para provocar esse tipo de resposta, porque não é uma ação específica. Toda conquista que a gente tem na vida, escutem isso, toda conquista que a gente tem na vida, ela vem de uma série de ações e vem através de um planejamento e existe um tempo para isso acontecer. Ou seja, a conquista que a Marina teve, que a Eliane teve, que o Beto e a Inara, que a Carol, todos os outros líderes que avançaram de ranking, requalificaram, enfim, não foi da noite para o dia. Não foi lá no dia 1º de junho que eles decidiram e conquistaram, que alcançaram no dia 30. Existiu o quê? Muita renúncia, como a Carol falou ali, alinhar com a família, né? Isso é extremamente importante, você definir, não, ó, esse mês é o mês que vai acontecer todo o meu planejamento de todo esse tempo que eu venho trabalhando, que eu venho plantando, agora vai ser a hora da minha colheita. E é organizar, é alinhar com seus familiares, de que você vai estar focada, que você vai estar concentrada naquele curto período de tempo para você o quê? Concretizar essa tua meta, essa tua ação. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, Bárbara, mas como que eu vou deixar minha família, o meu marido, o meu filho? Mas o nosso negócio não é sobre ter liberdade. E justamente, gente, para a gente construir liberdade, em muitos momentos, escute isso é poderoso também. Em muitos momentos da nossa vida, a gente vai ter que se privar dessa liberdade. A gente vai ter que escolher o que fazer para a gente construir essa liberdade que a gente quer, que a gente busca. Você vai ter que escolher em muitos momentos fazer uma reunião, compartilhar do que ficar com seu filho. E tá tudo bem, isso faz parte do processo. Não significa que vai ser sempre assim. Só que tem gente que quer conquistar, que quer crescer, que quer ter grandes resultados na vida e não quer abrir mão de nada. Não tem como. Vocês ouviram histórias reais de pessoas incríveis que estão crescendo no nosso negócio e todas falaram a mesma coisa. Constância. É você ter foco, você ter clareza. É você fazer o que precisa ser feito. E para a gente crescer na vida, a gente vai precisar, sim, em muitos momentos, escolher. Para quando a gente conquistar, para quando a gente chegar onde a gente almeja, a gente poder desfrutar dessa liberdade. Mas enquanto isso é uma construção, sim, é muito importante você alinhar com a tua família, com o teu cônjuge, com teus filhos. Olha, nesse período aqui, nesses 90 dias, nesses 30 dias, nesses 60 dias, defina um tempo, eu vou ficar imersa no meu trabalho, eu vou ficar imersa na minha meta. E não tem problema nenhum de você fazer isso. Isso faz parte do processo, isso vai fazer com que te aproxime cada vez mais dos teus objetivos. E são, de novo, períodos da tua vida que isso vai acontecer. Não é a vida inteira. E a Carol me falou uma coisa ali também muito importante. Que ela falou assim: o tempo vai passar igual. E isso é uma coisa muito importante de frisar aqui. O tempo, ele vai passar igual. Você fazendo ou não fazendo,
você fingindo que está fazendo, que você trabalhando, o tempo ele vai passar igual. Será que você está aproveitando as oportunidades que você tem hoje, honrando o tempo para que você alcance a vida que você deseja, a vida que você sonha, para que você conquiste os seus sonhos? Ah, Bárbara, eu não sei fazer um negócio. Ninguém aqui, todas as pessoas, todos os líderes que compartilharam, ninguém sabia fazer o negócio. Ninguém tinha experiências anteriores do negócio. Já pensou se eles tivessem? Eu estou dando o exemplo deles porque eles compartilharam aqui hoje, mas isso abre para todo mundo. Não esperar ficar boa, não esperar aprender tudo para então começar. Porque o tempo ele vai passar. E a gente o quê? Se prepara, se aperfeiçoa no caminho. É o processo que vai o quê? Nos aperfeiçoar, nos deixar melhores, nos deixar mais experientes. Certo? Então, olha só quantos insights poderosos a gente teve aqui na noite de hoje. Muitos insights. Então, a gente viu que é possível fazer do Terra e ter sucesso fazendo no paralelo, né? Então, ó, você já sabe que quando vir esse tipo de objeção, você já vai quebrar na hora, porque aqui você viu 5 histórias de pessoas, 5 pessoas diferentes que desenvolvem esse modelo de negócio tendo outras atividades. Você viu que é possível crescer e ter resultado nesse negócio morando numa grande capital. Você viu que é possível ter resultado nesse negócio morando numa cidadezinha pequenininha do interior. Você viu que é possível ter resultado nesse negócio fazendo no online, no presencial, sabendo do negócio, não sabendo de nada. É possível. É possível. Basta querer. Basta tomar a decisão, que nem a Eliane falou ali. O que eu preciso fazer para aprender? O que eu preciso fazer para compartilhar? Tomar a decisão e partir para ação. Então, olha quantos insights poderosos a gente teve aqui, né? Eu sempre falo uma frase que eu gosto muito, que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. E aí eu vou abrir, vou estender a essas pessoas, esses grandes líderes que estiveram aqui conosco. Se eles conseguiram, você também pode. As pessoas aí fora também podem. Porque nós não temos nada de diferente. Todos nós temos a capacidade de aprender, de fazer, de acontecer, né? Então, assim, o sucesso, ele deixa pistas. E hoje vocês receberam várias pistas. Vocês acabaram de receber várias pistas do sucesso que levaram essas pessoas o quê? A alcançarem patamares. Então, gente, bora colocar ação, né? Primeiramente, para a gente encerrar, eu quero de verdade agradecer no fundo do meu coração cada uma dessas pessoas, cada um desses líderes que compartilharam as suas histórias aqui hoje. Vocês mostraram que crescer nesse negócio é possível, é real e é acessível. Desde que a gente o quê? Decida agir, mesmo com medo, porque todo mundo aqui teve medo e tem medo ainda. Mesmo na correria do dia a dia, mesmo sem saber tudo. Então, se tem uma coisa que esse painel deixou muito claro, é que o segredo ele tá o quê? Na constância. Está na coragem de você ter coragem de colocar o medo no bolso e vai com medo mesmo, mas vai. De fazer o básico bem feito. Todos compartilharam ações básicas. Só que se a gente fizer o básico bem feito todos os dias, a gente vai ter resultado. Alguém ouviu aqui algum compartilhamento mirabolante? Meu Deus, essa pessoa faz uma coisa que eu nunca ouvi falar. Não! Todo mundo compartilhou o básico. Só que o básico bem feito todos os dias vai te levar a lugares extraordinários. Não é de vez em quando. Não é às vezes. Todos os dias. Então,
leve com você hoje o que fez sentido. Então, escolha um passo, né, para aplicar aí ainda nessa semana. E lembre que a próxima história da conquista pode ser tua. Então, a gente quer também escutar mais histórias de inspirações, de superações, mais compartilhamentos, mais histórias de sucesso. E levar isso adiante, né? De mostrar para as pessoas que é possível. Qualquer pessoa é possível crescer dentro desse modelo de negócio. E hoje, nessa noite, a gente viu 5 pessoas com perfis totalmente diferentes, com experiências totalmente diferentes, em áreas totalmente diferentes, que alcançaram aí novos ranks, conquistaram, estão crescendo, estão no movimento, e estão fazendo acontecer, estão tendo muito sucesso. Então, bora fazer acontecer, bora continuar no movimento para a gente inspirar e alcançar cada vez mais pessoas que precisam estar aqui, usando os óleos essenciais, vivendo esse estilo de vida e também essa oportunidade que doTERRA é a melhor e maior ferramenta de realização de sonhos, porque é o que eu falo. Sonhar é muito bom. A gente tem que sonhar, mas realizar é muito melhor. Então, bora compartilhar com todo mundo, que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada e cheia de ação e cheia de energia. Obrigada pelo tempo de vocês e a gente se vê na próxima segunda. Amanhã tem educação continuada. Beijos, tchau, tchau.